Estamos de volta com Saúde no Polo, hoje batendo um papo muito agradável com o Dr. Eduardo Paiva Magalhães, otorrino de nossa cidade, e conversando sobre rinossinusites. No primeiro bloco já falamos o que é, os fatores predisponentes. Agora eu queria que você falasse para a gente como que você faz o diagnóstico. Esse quadro que essa determinada pessoa está hoje é uma gripe, é uma rinocinusite, é uma rinite. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito de uma forma bastante abrangente. São sutis as diferenças entre o quadro alérgico, o quadro viral e o quadro bacteriano. Sempre lembrar que no início de um quadro de natureza inflamatória, febril, pensar sempre na possibilidade de viral. Então você vai ter uma criança, você vai ter um paciente que está com o nariz entupido, com dores no corpo, ele vai estar com uma tossezinha seca, uma dor na garganta, com o nariz escorrendo, muitas vezes se queixando de uma secreção que engole por detrás do nariz. Não raras vezes também as pessoas referem, nesse quadro de rinocinusite viral aguda, a possibilidade de uma secreção até mesmo escura, o que não torna, já de imediato, a possibilidade de estarmos frente a um quadro bacteriano. O fato de ter secreção não implica que você esteja frente a um quadro bacteriano. Via de regra, nos primeiros 5 a 7 dias de um processo dessa natureza, com todos esses sintomas, nós fazemos a hipótese diagnóstica de um quadro de rinocinusite viral aguda. Já no caso de uma rinite de natureza alérgica, você já não tem a febre, você já não tem a dor de cabeça, você já não tem muitas vezes a secreção escura, você tem sim espirros, coriza, nariz entupido e uma secreção translúcida, transparente. Então você diferencia o quadro alérgico do quadro viral através dos sintomas que o organismo apresenta, como dor, febre e também secreção escura ou esverdeada. Agora, passados os 7 dias que a pessoa apresenta todos esses sintomas, se a pessoa não melhorar ou se ela vier a piorar, nós temos que necessariamente suspeitar que esse quadro viral está se tornando um quadro de natureza bacteriana. Nesse momento, via de regra, você já tem um comprometimento mais importante na bacteriana. Além do nariz estar entupido, além do desconforto na cabeça, as pessoas referem muito frequentemente que quando abaixam a cabeça sentem dor. Quantas pessoas referem isso? Uma outra situação interessante é que você passa a ter dor quando você palpa os seios da face. Nariz, seios da face, passa a ser doloroso. Frequentemente também as pessoas que têm uma rinocinusite aguda bacteriana também têm dores nos dentes, sentem dor na arcada dentária, nessa parte superior dos dentes, e com isso você já caracteriza quase que um quadro de natureza bacteriana. Lembrar também que a secreção na bacteriana já passa a ser mais escura, que a pessoa muitas vezes sente um gosto ruim na boca, sente que está engolindo uma secreção e às vezes até mau hálito. Não raras vezes as pessoas acabam espirrando e sentem um odor fétido saindo do nariz. Nesse momento você já está caminhando para um quadro de sinusite bacteriana já para cronicidade. Quando você já passa a ter bactérias dentro do nariz que vivem na ausência de oxigênio e por isso a secreção passa a ser fétida. Então você consegue diferenciar dessa forma, o médico diferencia se você está com quadro alérgico, um quadro viral agudo, com quadro bacteriano agudo ou caminhando para uma cronicidade daquele processo. Frequentemente também, quando você está migrando de uma sinusite bacteriana aguda para uma crônica, as pessoas já passam a referir, Isa, uma alteração do paladar, não sente gosto da comida. Frequente isso, né? Criança é muito frequente, falta de apetite. Falta de apetite. Falta de apetite. E também não sentir o cheiro, perde o olfato. Isso. As pessoas passam a não ter olfato adequado devido ao processo inflamatório que comprometeu as vias aéreas superiores. Isso mesmo.
Então, você falou até o diagnóstico clínico, mas tem alguns exames que a gente usa até para fazer o diferencial, até para ver a gravidade. Quais os principais exames? Sem dúvida. Frente ao indivíduo que apresenta, por exemplo, um quadro de rinocinusite viral aguda, eu entendo que o diagnóstico clínico, um exame bem feito da garganta, do nariz, a história colhida do paciente já resolve 80% dos casos sem necessidade de exames. É um diagnóstico clínico, a rinocinusite aguda viral. Quando você está frente a uma rinocinusite aguda bacteriana, igualmente você pode fazer, em 80% dos casos, um diagnóstico também clínico. Hoje em dia não se valoriza tanto o raio-x de seios da face, por várias razões. Muitas vezes nós nos deparamos no consultório com pacientes que nós fizemos o diagnóstico de uma rinocinusite aguda bacteriana com radiografia normal. Isso. Ou o inverso. A pessoa faz um exame por alguma outra razão, que não devido àquele quadro, a um quadro de sinusite, e acham lá na radiografia uma sinusite. E a pessoa quer tratar. Detalhe, eu acho que nós temos que acabar com esse mito. Não se trata exame, se trata paciente. Você não acha, Isa? E não raras vezes você também deve pegar pessoas com raio-x querendo tratar um raio-x sem sintoma. Isso aí não acontece. Então, muito frequentemente. Então, hoje o raio-x da face é um exame que eu não valorizo muito. Num quadro de rinocinusite bacteriana crônica, nós podemos fazer um exame muito interessante, que algumas pessoas permitem que se faça, que é a videonasofibroscopia. O otorrino é maravilhoso, né? O pediatra, infelizmente, muitas vezes que a gente tem um raio-x para tirar uma dúvida, mas isso é que verdade. Você fala, agora é um exame realmente maravilhoso. A sensibilidade da vídeo é extremamente importante, né, no diagnóstico. Mas eu acho que o pediatra tem uma arma muito grande para enfrentar esse desafio, que é o diagnóstico das rinossinusites, que é o exame clínico. Nossa, nada supera o exame clínico, uma observação, uma anamnese, uma história do paciente. Você mata a maior parte dos quadros. E o exame radiológico, ele passa a ser uma situação, o exame complementar de exceção e principalmente para as complicações. Você pode resolver boa parte dos problemas. Lembrar também que nos quadros de rinocinusite crônica, muitas vezes é importante, no que diz respeito a tentar descobrir qual é o problema que a pessoa tem, é fazer uma tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é excelente para nós fazermos o diagnóstico de qual foi o fator desencadeante daquele processo. Principalmente em casos de complicações. Complicações e repetição, exatamente. Isso. Naquela otite recorrente, melhor dizendo, nós estávamos falando de otite, eu acabei me confundindo, de rinossinusites de repetição, a tomografia e a videonasofibroscopia são importantíssimas para fazer um diagnóstico do fator desencadeante daquela doença. Isso. Só que a gente vai ter que dar uma paradinha. No próximo bloco, a gente vai dar sequência a esse assunto que está uma delícia a gente conversar sobre isso. Daqui a pouco a gente volta.